Bom, estamos aqui começando mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, o canal de comunicação da União Planetária, e temos a satisfação de receber a Ananda Winter, que fez mestrado em Ciência Política pela Universidade de Brasília e agora está fazendo o seu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisando um tema muito importante, sobretudo no contexto atual que vivemos no Brasil e no mundo. Ananda, seja bem-vinda. Ananda, nós temos que refletir, você parece que fez isso no seu trabalho, quanto à participação, a importância da participação e representação das mulheres no parlamento. E me parece que, nesse sentido, a Bolívia tem muito a nos ensinar. Aliás, a Bolívia, que dentre os países da América do Sul, também tem a nos ensinar do ponto de vista do crescimento econômico. A Bolívia vem tendo sucessivos acréscimos no seu PIB, o que tem lhe permitido, por exemplo, na última década, reduzir em 20% a pobreza. Os indicadores sociais bolivianos também são bons em relação aos demais países da América do Sul. E também na questão de gênero, a Bolívia tem algo a nos ensinar. Gostaríamos que você falasse o quê? Claro. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui nesse espaço, que é um espaço muito importante para a gente discutir, conversar, construir diálogos e trocas. Eu acho que a Bolívia tem muito a nos ensinar em várias entradas. Eu, especificamente, fui olhar para a questão da participação e representação política de mulheres na Bolívia, partindo primeiro de um olhar para o Brasil, e hoje, depois das últimas eleições de 2018, o Brasil foi para o 133º lugar no mundo em percentual de mulheres no parlamento. Então, são 15% de mulheres eleitas para a Câmara de Deputados e 14,8% de mulheres eleitas para o Senado. Ainda é um número muito baixo, e se a gente olhar para os países que estão perto da gente, o Brasil ainda está muito atrás. Então, e fui olhar para a Bolívia, que hoje está em terceiro lugar, nesse mesmo ranking. Então, já são mais de 50% de mulheres eleitas na Câmara de Deputados da Bolívia. Então, fui olhar para isso para ver como foi possível, né, nesse país que também a gente conhece tão pouco de primeira, assim, né, numa primeira olhada, como que foi possível esse país ter conseguido construir isso. E aí, em primeiro lugar, assim, quando a gente olha para a importância das mulheres estarem na esfera representativa, é uma importância democrática, né? De como que pode nós sermos 50% da população e não estarmos lá nos espaços de poder também, seja para levar nossa perspectiva, nosso ponto de partida, onde nós formulamos nossos interesses. Existe uma série de formas, né, para a gente justificar que temos que estar lá presentes, mas de primeira já tem um problema, né? Quando a gente olha e vê, mas somos só 15% hoje, por quê? E aí fui ver como que a Bolívia conseguiu ter esses 50% de representação. Foi um caminho muito longo e muito específico da Bolívia, que teve um processo, uma reforma constitucional e constitucionalizou a paridade de gênero. Então, a própria Constituição da Bolívia diz hoje que as mulheres têm que estar presentes igualmente nas esferas da política formal. É um caminho que vem desde a década de 90, assim como o Brasil, porque eu não sei se você sabe que o Brasil, desde a década de 90, tem uma lei de cotas de 30% de candidaturas, então os partidos têm que apresentar 30% de candidaturas de mulheres, mas mesmo assim não conseguimos chegar aos 30% de eleitas. A Bolívia também teve esse caminho, teve uma lei de cotas, e aí chegou um momento que ela constitucionaliza a paridade de gênero. E junto com esse caminho, também houve uma revalorização da cosmovisão indígena no país. Então, também houve um momento em que os próprios povos originários do país trouxeram as suas perspectivas. E isso está muito relacionado também com como que a paridade de gênero
foi vista, foi entendida, interpretada no país. Essa é uma questão importantíssima, porque nós sabemos que a Bolívia tem uma presença forte de indígenas e gostaríamos que você falasse um pouquinho mais, então, de como essa cosmovisão dos povos originários favoreceu a participação das mulheres no parlamento. É realmente muito interessante como que se deu essa articulação entre as narrativas que abrangiam as cosmovisões indígenas e as narrativas que vinham dos movimentos feministas bolivianos, urbanos, e houve um encontro entre narrativas que possibilitou uma união em torno desse ponto principal de agenda, porque, historicamente, claro, nós mulheres somos plurais, temos diferentes pontos de agenda, uma agenda política vasta, mas esse foi um ponto de encontro das mulheres na Bolívia, de articulação para garantir a sua presença numérica nos espaços da representação formal. Então, eu interpreto que são duas entradas que possibilitaram esse encontro. Por um lado, o contexto boliviano de revalorização das identidades indígenas, porque estávamos saindo da década de 90, uma década que representou um período de muitos conflitos no país, em torno da privatização dos recursos naturais, privatização da água, do gás, e as guerras, lutas sociais que se geraram a partir disso, elas começaram a construir ali uma forte identidade dos povos originários, indígenas, campesinos, também dos grupos e sindicatos cocaleiros. Então, em torno disso foi crescendo uma troca de chave, né? uma revalorização dessa narrativa. E por isso que se chega na preparação para a Assembleia Constituinte, só para tentar contextualizar temporalmente, em 2006, começa a Assembleia Constituinte e a Constituição é aprovada em 2009. Então, a partir desse plano de fundo, de uma época de muitos conflitos, de muita troca de presidentes, começam a se formar partidos políticos indígenas também, que trazem muito da visão do bem viver também, que foi incorporada na Constituição. Então, esse contexto que traz essas narrativas também se encontra com uma abertura que os movimentos feministas e urbanos também têm uma entrada, né, para a Assembleia Constituinte, que é através de um movimento que se chama Mujeres Presentes en la História, em espanhol, Mulheres Presentes na História, e, por outro lado, o Pacto de Unidade, que é um pacto de todas as organizações, todas não, mas muitas organizações sindicalistas, indígenas e originárias da Bolívia. Então, elas se encontram e o papel das mulheres indígenas nesse momento é muito importante, porque elas estão nesses dois espaços, né? Elas fazem parte da Confederação Bartolina Sisa e elas trazem tanto as narrativas andinas do Chachauarmi, que é o par-andino, e encontram com a questão da presença política feminina, porque o que o par-andino fala? Que homens e mulheres devem estar presentes igualmente em todos os espaços, porque há uma complementariedade. E é através dessa narrativa que elas conseguem inserir também, conseguem uma maior adesão a essa pauta, né? Porque geralmente a gente encontra muitas barreiras, principalmente com já lideranças políticas masculinas, para falar sobre a importância de abrir espaço para lideranças femininas, né? Estamos então conversando com a Nanda Winter sobre a participação das mulheres no parlamento boliviano e as lições para o Brasil. Vamos para um pequeno intervalo, mas já voltamos. Bom,
retomamos então nosso Papo Suprem, um programa da TV Suprem, o canal de comunicação da União Planetária, conversando com a Nanda Winter, que estava comentando a importância da cosmovisão dos povos originários no fomento à participação das mulheres no parlamento boliviano. Claro que foram diferentes narrativas, né? Houve contribuições de muitos lados, mas as narrativas, a cosmovisão indígena acabou cumprindo um papel fundamental, porque, como eu já vinha dizendo, foi um momento de virada das narrativas e também da própria identidade nacional boliviana. Porque, a partir da nova Constituição, a Bolívia também passou a se definir como um Estado plurinacional. Então, isso já mostra como o Estado passou a reconhecer as diversas nações que formam ele. Então, isso já nos dá um pouco já nos indica, mais ou menos, como que foi possível essa articulação entre, vamos puxar visões andinas sobre a complementaridade de gênero e vamos também puxar com o que as mulheres que já estavam militando por isso há muitos anos também já tinham construído, né? Também enquanto movimento feminista, enquanto ONGs, enquanto mulheres urbanas. Então, houve esse encontro. O que a parte da cosmovisão indígena trouxe foi que existe esse conceito que eu falei antes do Chachawarmi, que é um conceito que permite muitas interpretações. E entre essas interpretações, ele poderia ser traduzido como uma complementariedade de gênero. E entre essas interpretações, é uma ideia de que os dois, tanto homens quanto mulheres, têm que estar igualmente presentes em todas as esferas da vida. Então, a gente sai de uma dicotomia entre público e privado, que fala que homens ficam no público e que mulheres ficam no privado, que também seria uma forma de interpretação, para uma interpretação que diz, não, em ambos os espaços temos que estar presentes igualmente. E foi essa interpretação que foi muito mobilizada. Foi esse ponto de encontro entre mulheres originárias, campesinas e indígenas e também as mulheres que compõem as demais organizações de mulheres na Bolívia. Bom, essa ideia do par andino, da complementaridade, ela integra a ideia do bem viver. Então, o bem viver foi incorporado também na Constituição, e se temos bem viver, temos que garantir todos os elementos do bem viver, entre eles o Chachawarmi, que é o equilíbrio para-andino. Muito bom. E agora, eu acho que seria importante nós falarmos um pouco sobre a efetividade da presença da mulher no parlamento, de que forma as mulheres foram efetivamente incorporadas e estão exercendo o poder ao lado dos homens dentro dessa perspectiva de complementariedade. Bom, para responder essa questão, eu acho que eu volto para um dos principais achados do estudo que eu realizei na Bolívia, que foi a ideia de que o significado, o sentido da paridade de gênero, ele é móvel e ele está em constante mudança, como a gente entende o que significa paridade de gênero. Então, se antes das mulheres estarem com 50% de presença, definíamos a paridade como a presença, os 50% de presença, quando chegamos lá em 50%, vemos que não é suficiente muitas vezes, porque as estruturas políticas, elas são estruturas patriarcais, elas são estruturas que perpetuam velhas formas de poder, que muitas vezes não são democráticas. Então, quando eu cheguei na Bolívia, cheguei muito imbuída desse sentimento de como é positivo o que está acontecendo nesse país. E aí fui conversando com muitas mulheres que estavam participando desse processo lá e que me contaram sobre as dificuldades que é chegar a esse espaço de poder e, de fato, exercer o poder. Porque existe uma série de fatores. Quem são as mulheres que chegam? Quem define quem são as mulheres que chegam?
quais são as estruturas partidárias através das quais elas chegam. Então, o que estava em discussão quando eu cheguei lá era justamente uma lei de democratização interna dos partidos. Porque os partidos precisam ter formas democráticas de escolher os seus candidatos, para sabermos que as mulheres que estão sendo eleitas, elas são de fato lideranças políticas e não são apontadas pelos velhos caciques partidários, né? Então, a ideia é que depois que se chega ao poder, se percebe que a paridade de presença ela não é suficiente. Existem muitas formas de violência política contra mulheres que são perpetuadas e tem que se pensar sobre isso. Acho que ainda não há muitas respostas, até porque essa chegada em números altos, assim, ela é muito nova. Então, isso ela nos leva para essa reflexão que antes talvez não fosse tão presente, né? Então, quanto mais as mulheres chegam lá, mais elas percebem que não basta estar lá sem que se organize para garantir o exercício do poder de fato. Eu, antes de realizar o estudo na Bolívia, estudei sobre tentativas de aprovar leis de paridade, de gênero, reserva de assentos para mulheres no Brasil. A mais recente foi a de 2015. Tentando ver também quais são as justificativas para não se aprovar, porque no Brasil não foi aprovado, né? E geralmente é muito interessante olhar para como que é definido, né? Porque você entrevista as mulheres que estavam ali nos bastidores dessa articulação e é uma disputa de poder. Então, eu acho que essa disputa de poder, ela continua. Claro que é um passo muito grande que a Bolívia deu e que a presença ela não é dispensável, a presença ela é fundamental. Dizer que ela não é suficiente não é dizer que ela não é necessária, mas é dizer que, para além disso, precisamos repensar em muitas coisas. E eu acho que essa é a grande contribuição para a democracia, que a presença política de mulheres traz, porque começamos repensando como chegamos, garantindo que 50% de homens e 50% de mulheres cheguem, mas depois partimos para pensar outras coisas. Quem são as mulheres que chegam? Quem são as pessoas que chegam? Como chegam? E aparece muito das dificuldades que as mulheres enfrentam também para candidatura, para serem eleitas, depois de eleitas. E aí voltamos para repensar como nós, enquanto sociedade, muitas vezes nos organizamos de forma não democrática, desde o lar até a esfera política, né? A presença de mulheres na esfera política faz a gente repensar também a forma como nos organizamos na vida doméstica, né? Então, E já é possível detectar alguma conformação de políticas públicas a partir dessa maior presença das mulheres no parlamento boliviano? Então, como eu falei, quando eu estive lá em 2018, durante a discussão da lei de democratização das agrupações cidadãs e dos partidos políticos, porque agrupações cidadãs na Bolívia também podem ter candidaturas por agrupações cidadãs indígenas, não só pelos partidos. E ainda no final do ano passado ela foi aprovada. Então agora, e essa foi um ponto de agenda das mulheres que tinham sido eleitas. Então agora os partidos eles têm que escolher os seus candidatos de uma forma democrática. Existem eleições primárias dentro dos partidos, então não é por indicação. Isso eu acho que é um avanço, é um ponto fundamental. E também depois da grande participação de mulheres na Assembleia Constituinte, da aprovação da Lei de Paridade de Gênero, em 2012 foi finalmente aprovada uma lei que fala sobre a violência política contra mulheres. Então, mas isso é o que eu estou me propondo a fazer agora. Estou iniciando o doutorado justamente para ver o que elas fazem depois que elas chegam lá diante de estruturas que muitas vezes impedem o exercício paritário de poder, como que se há uma organização delas, como elas se organizam e o que é
feito efetivamente. Então, podemos agendar daqui a 4 anos, posso trazer os resultados. Certamente estaremos aqui. Bom, vamos agradecer a Ananda Winter por ter colaborado com o Papo Suprem. É um assunto muito relevante, especialmente na conjuntura em que vivemos no Brasil. Precisamos reforçar a participação da mulher, tanto no parlamento como nas esferas decisórias do executivo, do judiciário. Ananda, em nome da TV Suprem, em nome do Papo Suprem, nós agradecemos a sua presença, agradecemos os telespectadores e ficamos por aqui. Este foi mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, o canal de comunicação da União Planetária. Obrigado pelo acompanhamento e até a próxima.